Associação Espírita Santo Agostinho de Passo, Minas Gerais, e iremos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 3. O orgulho e a humildade. Mensagem do Espírito Adolfo, Bispo de Alger, Marmande, 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá essa existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino perdido de corpo e alma se apresente em qualquer lugar, e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós, sem dúvida. Mas por que deixaste as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se, sob os golpes que, de tempos a tempos, desferem no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disto. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta, para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nessa será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade é a humildade. Enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Que assim seja. Neste capítulo, Allan Kardec nos ensina que Jesus entende por pobres de espírito não os ignorantes, mas sim os humildes, os que se inclinam diante de Deus e cumprem a sua vontade, sem acharem que são melhores do que os outros, visto que ninguém é melhor do que ninguém e todos somos iguais. Igualmente nos mostra que no plano espiritual, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, porque os primeiros, os humildes, conservam suas virtudes e os últimos, os orgulhosos, chegam no plano espiritual desprovidos de tudo e ainda conservando seu orgulho, o que torna sua situação ainda mais humilhante, visto que veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. Dessa forma, busquemos ser humildes e praticarmos o bem e a caridade,
visto que o maior no reino de Deus, como também ensinou Jesus, é aquele que serve a todos, praticando a caridade pura e desinteressada, a exemplo do Mestre. Para maior desenvolvimento deste capítulo, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com